Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem por aí? E agora? Tá? Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Thaís, sou sócia e CEO da Markup. A Markup é uma empresa que tem 31 anos de live marketing, no mercado de live marketing, uma empresa que, de fato, tem muita... Opa, acho que eu passei um... Desculpa. Eu vim aqui pensando, gente, que eu ia começar a minha palestra de uma forma específica, esse papo com vocês, mas aí eu mudei de ideia no meio do caminho. Pensei, vou hiperpersonalizar minha palestra, vou hiperpersonalizar esse papo aqui com vocês. E como que eu vou fazer isso, né? Dizendo para vocês que eu sou uma pessoa criativa, eu vim da criação, né? Então, de fato, eu sou do backstage, eu sempre estive não na frente do palco ou em cima do palco, mas sim atrás do palco, fazendo a coisa toda acontecer, toda a magia acontecer. Então, hoje eu estou por aqui, por cima do palco. Não é o meu lugar favorito no mundo, mas vocês estão sabendo agora quem é a Thaís. Então, a gente hiperpersonalizou aqui a nossa conversa hoje, tá? Aí, quando a gente fala de hiperpersonalização como tendência do live marketing, a gente pensa muito assim. Todo mundo aqui já recebeu um e-mail, um WhatsApp, uma comunicação que fosse com o seu nome, com a sua data de aniversário, etc. E isso é uma coisa super bacana de acontecer, né? A gente gosta disso, o ser humano gosta disso. Mas isso eu falo que é a primeira camada da personalização, né? É a personalização, na verdade, não a hiperpersonalização. Então, quando a gente fala sobre hiperpersonalização, se a gente fala com todo mundo da mesma forma, a gente não está falando com ninguém, na verdade, né? Então, hiperpersonalizar significa você estar presente, você conseguir falar com o seu público, mas fundamentalmente você conhecer com quem você está falando. Então, o avanço da tecnologia, esse turbilhão de informações que a gente tem em todas as redes sociais, todos os meios de comunicação, eles fizeram com que a atenção se tornasse uma coisa muito escassa, né? Então, assim, chamar a atenção, por exemplo, desse público que está aqui é super difícil. Tanto se a gente falar presencialmente, se a gente falar na internet, nas redes sociais, no meio digital, enfim. Quando a gente está num evento, numa convenção de vendas, é difícil chamar atenção. Se a gente está num programa de incentivo, fazendo um programa de incentivo, é difícil também chamar atenção e engajar os participantes, né? Então, a atenção é uma coisa muito rara hoje em dia. E aí, por que disso, né? A gente deseja e anseia, como seres humanos, por experiências autênticas, que façam diferença na nossa vida, que de fato marquem a nossa vida, né? Então, ao passo que, sem a hiperpersonalização, que é, como eu disse, conhecer as pessoas profundamente, tem uma música que eu gosto muito, e que ele fala uma frase que eu adoro, assim, que é um trocadilho, na verdade, como uma boa criativa, o trocadilho sempre faz parte, né? Mas assim, sem a hiperpersonalização, nossa marca, qualquer marca, vai estar sempre entre milhões de views e milhões de ninguém viu, né? Porque, de fato, a gente vai falar com todo mundo e não vai estar falando com ninguém. Então, a hiperpersonalização se tornou uma exigência de mercado. Eu quero fazer aqui um panorama com vocês da hiperpersonalização, mas com um voo de helicóptero, mas com um binóculo, tá? Então, eu trouxe alguns dados aqui para dividir com vocês que são interessantes e eles estão presentes no nosso All Trends. O All Trends da Markup é um relatório de tendências que geram insights para as campanhas de incentivo, para eventos. A gente cria esse relatório, né? Somos um dos pioneiros nesses relatórios de incentivo especificamente desde 2022. Então, ele vai estar disponível em todas as nossas redes daqui pouquíssimo tempo. E aí eu trouxe algumas coisas para vocês aqui em primeira mão, tá? Então, quando a gente fala de clientes, a gente diz que 71% valoriza ofertas personalizadas, ou seja, praticamente 100%, né?
59 descontos de aniversário, 56% preferem experiências exclusivas, e aí a gente fala muito também dos eventos corporativos, dos eventos de premiação, as viagens de incentivo, que também são, assim, para mim, a coisa mais bacana que tem dentro do live marketing, né? E 51% valorizam descontos em compras frequentes. Aí eu vou dar mais uma hiper personalizada aqui com vocês. Eu tenho uma Golden. Ter um Golden é caro. Quando eu vou no Pets e eles me dão um cashback, gente, eu fico muito feliz. Então, descemos mais uma camada, se vocês já sabem mais alguma coisa sobre mim, a gente está se conectando aqui e aí eu estou conseguindo fazer com que vocês hiper personalizem a nossa troca, né? Bom, aí falando mais um pouquinho de dados rapidamente, 50% hoje no Brasil dos investimentos são em programa de fidelidade. Veja que isso um baita percentual, né? E 36% do orçamento de marketing das empresas estão destinados a estratégias de loyalty. Quando a gente fala de inteligência artificial, que é a nossa grandíssima aliada em toda essa questão da personalização, sem ela a gente não tem como hiperpersonalizar, né? 91% dos líderes acreditam que a IA personaliza experiências de uma forma super eficaz. E 56% já priorizam o uso da IA para recomendar, para oferecer recomendações personalizadas, desculpe. E aí, quando a gente fala de crescimento nas empresas, 77% utiliza personalização direta e individualizada e observaram um aumento na sua participação de mercado. Ou seja, como eu comecei falando, é uma exigência do mercado. A gente não consegue mais se comunicar se não for conhecendo de fato nosso participante, nosso consumidor, quem quer que a gente queira engajar em qualquer sentido, tá? E aí... Espera aí que eu estou com as minhas fichinhas aqui, pessoal. Quando a gente olha essa imagem, esses vídeos que eu trouxe aqui, eles não são pessoas se encontrando. Isso daqui, na verdade, é o perfil dos participantes de incentivo do Brasil, né? Então, são essas pessoas felizes, são essas pessoas que têm anseios, que desejam coisas, que sonham, que trabalham, enfim, pessoas como todos nós aqui, né? Então, eu quero aprofundar um pouquinho mais com vocês quando a gente fala aqui sobre dados, né? Então, a personalização, ela parte aqui dos dados demográficos, né? E que são o básico. Então, eu nem vou... Isso aqui vai estar disponível para vocês, tá? Eu não vou ficar passando aqui dado a dado, porque tem alguns que eu vou querer discutir aqui com vocês um pouco, tá? Então, a gente tem o acesso à plataforma, tudo isso dentro de uma campanha de incentivo é de extrema importância, né? E aí as motivações. Motivação é uma coisa bastante importante, a gente já desce uma camada da hiperpersonalização. Então, 41% das pessoas, participantes de programas de incentivo, buscam produtos específicos, 31% itens para cotidiano e 8,2% complemento de renda. Como eu acabei de falar aqui, o cashback que eu gosto de ganhar lá na Pets, né? Mas é um pouco diferente do que o consumidor final, né? Quando a gente fala de participantes de campanha de incentivo. Então, a gente também fala um pouquinho aqui de comunicação. A comunicação ela é super importante, é o meio e a mensagem, como eu falo com as pessoas e por onde eu falo com essas pessoas, e para isso eu também preciso conhecer meu participante. E aí eu quero falar um pouquinho sobre os arquétipos, que eu acho que é bastante interessante quando a gente fala sobre os arquétipos, né? Quando a gente consegue definir arquétipos dentro de uma campanha de incentivo, dentro de um evento de incentivo, a gente consegue falar com essas pessoas de uma forma muito mais eficaz. Então, a gente tem um arquétipo dentro do incentivo que 28% são conservadores, que a gente chama, 21% exploradores, e aí a gente tem 14 de artistas, 13 de ativistas, 11 de cientistas e 10 de mestres. O que isso significa, né? Eu quero trazer aqui para a gente dois arquétipos importantes que somam 50% ali praticamente de todos os arquétipos, que é o Alexandre. O Alexandre é uma pessoa que tem em torno ali de 39 anos, ele gosta de recompensas úteis, que ajudam no orçamento familiar, o comportamento dele é focado em metas claras, ele evita riscos, ele gosta de produtos práticos quando a gente fala de resgate e de uso diário, como eletrodomésticos.
Eu tenho certeza que tem vários Alexandres aqui, Alexandras, enfim, tem todos os tipos de arquétipos aqui. Como que eu falo com ele? Eu falo com ele de uma forma clara, direta sobre as regras e os benefícios, porque senão ele não vai engajar comigo. Ele precisa saber muito pragmaticamente o que eu quero falar para ele, né? E aí a gente entra num outro arquétipo também interessante, que é o segundo ali, mais expressivo, né? Que é a Natália a exploradora. É um segundo arquétipo que também faz parte ali do das nossas campanhas de incentivo. Ela tem 28 anos, ela gosta de ser desafiada, de vivenciar novidades, ela tem um comportamento bem diferente, curiosa, gosta de testar formatos, responder às campanhas dinâmicas, enfim. Também tenho certeza que tem várias Natálias e Natálios aqui. E aí, o que ela gosta mais, né? De experiências, cursos, viagens, tecnologia. Esse é o perfil que eu falei ali quando eu falo de viagem de incentivo. Uma viagem de incentivo marca a alma das pessoas de uma forma que nenhuma outra recompensa pode fazer, né? Você pagar um boleto hoje é legal, bacana, mas o mês que vem o boleto vem de novo. A viagem de incentivo, se hipoteticamente eu levo a minha família para a Disney para viver momentos inesquecíveis que eu não poderia pagar, e eu não falo de dinheiro, eu falo muito sobre a experiência em si, que só uma agência pode proporcionar, é uma coisa que vai me ligar a essa marca e eu não vou esquecer nunca mais na minha vida, nem eu, nem minha família, né? A gente tem clientes que falam até hoje sobre, nossa, aquela viagem que a Whirlpool, que era um cliente nosso, me proporcionou, é inesquecível, minha esposa sempre fala dela, enfim. É muito gostoso isso, assim, tem que ter muita paixão, por isso que eu falei que a gente tem que conhecer e tem que gostar de conhecer as pessoas, né? E aí a gente tem os outros arquétipos, que eu vou passar mais rapidamente, que é o artista, que é o Ravi, a Luísa, o Roberto, o Roberto e a Andrea. Então, vejam, a quantidade de arquétipos que eu tenho e a quantidade de perfis que eu tenho nas campanhas de incentivo e nos eventos que eu participo. Eu tenho desde o dono do distribuidor até o vendedor, eu tenho no meio o supervisor, eu tenho gerente, eu tenho um monte de gente. Dentro dessas pessoas, eu tenho vários arquétipos. Então, eu tenho vários tons de linguagem, eu tenho que saber quem são e eu tenho que saber como falar com eles, né? Então, a única forma da gente hiperpersonalizar com cada uma dessas pessoas é uma tríade super, que hoje é o que precisa se estabelecer cada vez mais, e ela já está bastante estabelecida, né? Que é a inteligência artificial com a integração de dados e as tecnologias de automação. Então, juntando essas três coisas, a gente consegue comunicar o que a gente quer comunicar, entregar comunicações sob medida, então, de acordo com o que o seu público precisa ouvir, cada pessoa precisa ouvir, e em larga escala, né? Então, essa é a grande chave para tudo isso, e você tem que querer e gostar de conhecer os participantes, né? Bom, na prática aqui, eu quero contar um pouquinho para vocês os 3 pilares que eu, como estrategista, como criativa, sempre levei em consideração quando eu fui desenhar as minhas estratégias, né? Principalmente de campanha, mas também as de eventos, enfim. Então, quais perfis eu quero atingir? Isso precisa permear um planejamento, uma estratégia de incentivo do começo ao fim. Eu preciso me perguntar quais são os perfis, eu preciso pesquisar, eu preciso entender, eu preciso buscar na internet, eu preciso saber com quem que eu estou falando e com quem que eu vou falar. Senão, não faz nenhum sentido, eu vou falar com todo mundo e eu não vou falar com ninguém. A outra coisa é oferecer recompensas compatíveis com as motivações do meu público, né? Então, eu preciso saber o que ele gosta, eu preciso saber da vida dele, eu preciso saber se ele... Coisas de verdade, assim, quanto tempo ele leva para ir e voltar de casa, qual que são os anseios deles, quais são as dores deles, eu preciso saber isso, porque se eu souber isso, eu vou conseguir engajar ele, né? E a terceira é a linguagem. Se a minha linguagem, se o que eu estou falando para ele está conectado com o que eles valorizam de fato, se faz sentido eles ouvirem aquilo. Como eu falei, a gente fala com dono de distribuidora, a gente fala com vendedor. São públicos totalmente distintos, que têm necessidades totalmente distintas e desejos totalmente distintos, né?
E aí, quando a gente fala um pouco sobre retorno de investimento, o ROI, né, hoje 77% das empresas que investem em personalização observam um aumento na participação do mercado. Então, assim, isso é uma coisa que, de fato, não tem volta, né? A personalização e o ROI, ele tem tudo a ver, porque quanto mais a personalização, maior a possibilidade de atingir resultados, né? Que é uma matemática super simples. E aí, na Markup, o que a gente fez? Todo mundo conhece o NPS, que mede a lealdade do cliente, e a gente persegue esse NPS desesperadamente o tempo inteiro, né? A gente criou o NPI, que são os níveis de personalização do incentivo. E aí a gente fez até uma tabelinha mesmo, assim, para que a gente consiga perseguir esses níveis de personalização e alcançar os nossos objetivos. E aí a gente tem vários aqui, eu vou passar por 2 com vocês que eu gosto bastante, né? Que é o comportamental. Então, o tipo de personalização, ele é comportamental, ele é baseado em ações anteriores do participante, então eu consigo, dentro de uma campanha de incentivo, 3 meses depois, 6 meses depois, eu consigo já saber com quem que eu estou falando. Eu já tenho dados suficientes para entender quem está ali, com quem que eu estou falando, quais são os prêmios que eles mais resgatam, desejam no meu marketplace, enfim. Então, a frequência que eles entram, o tipo de resgate, o tempo de engajamento dentro da minha plataforma, para eu saber se meu UX está funcionando direito, se eu tenho uma experiência interessante para o cliente, para o participante, para o usuário, porque eu também perco ele se eu não tiver ali uma experiência interessante para ele. E aí, como que a gente aplica ali, né? A gente pode fazer recompensas escalonadas conforme o histórico e o uso do engajamento de um programa. Um outro item que eu gosto de falar, que eu preparei para falar aqui, é por perfil psicológico, que são os arquétipos que a gente falou ali em cima. Então, um dos arquétipos, né, é adaptação baseada em perfis motivacionais. Então, como eu falei, a gente mapear quem são os Alexandres, quem são as Natálias, quem são os Alexes e etc. Né? E aí, como que a gente pode aplicar isso? Criando campanhas com uma linguagem estética específicas para cada perfil, como eu falei também, como o conservador e o explorador, que são os mais frequentes, tá? Bom, gente, depois da gente falar sobre o NPI, eu quero passar com vocês que a estratégia, nossa estratégia, a estratégia de cada um de nós, tanto de campanhas de incentivo quanto de eventos corporativos ou viagens de incentivo, ela pode ser hiper. E eu vou fazer um wrap-up aqui, muito rapidamente, do que eu acredito, né, que a gente possa fazer para chegar no resultado ideal. Então, reunir e qualificar os dados certos. Então, data-driven, ser data-driven, não existe mais ações baseadas, que não sejam baseadas em dados. É necessário que seja dessa forma. Mapear os perfis e os arquétipos, como a gente já falou bastante. Definir objetivos e metas claras, porque, por exemplo, metas fora do alcance dos participantes desengaja completamente esse participante, ele vai embora, porque ele não vai ganhar mesmo, então isso também é um dado e que precisa ser medido o tempo inteiro. A gente pode adotar recompensas e campanhas, né? A gente pode personalizar a comunicação e o tom da campanha, isso também é de extrema importância. Eu não vou falar com a Bianca da mesma forma que eu vou falar com a Alessandra e da mesma forma que eu vou falar com a Natália. E aí, acho que a coisa mais importante de todas, na verdade, é medir, ajustar e evoluir sempre. Então, assim, se a gente tem uma campanha, um evento, etc., e a gente não mede, ajusta da forma que é necessária e acompanha essa evolução, a gente vai falar com todo mundo do mesmo jeito e não vai funcionar. Então, uma das coisas que a gente tem ali na Markup também é o nosso iFórum. Ele é um relatório de insights que traz todas essas informações trimestralmente para todos os nossos clientes. E isso faz com que a gente mude de rota no momento necessário, isso faz com que a gente consiga trazer, mudar a mecânica, trazer novas possibilidades, entender como que a gente pode aumentar e gerar mais resultado ainda para o negócio do nosso cliente. Será que... Acabou? Acabou?
Ai, gente, infelizmente, eu trouxe aqui um vídeo do Spotify para mostrar para vocês, que eu acho que tô terminando, tá? Que eu acho que é a plataforma mais bacana que tem, quando a gente fala de hiperpersonalização, mas acho que não vai dar tempo de passar, não tem problema. Era só para a gente terminar aqui de uma forma, com um vídeo bacana, que eu acho que faz todo sentido. Então, eu finalizo da mesma forma que eu abri aqui, gente. Tratar o público como uma massa genérica é desperdício de atenção, de verba, de oportunidade. Hiperpersonalizar é parar de falar com todo mundo da mesma forma e começar a ser relevante para cada um de nós aqui. O futuro da conexão entre marcas, ele é pessoal, ele é individual, ele não é coletivo. E a gente aqui na Markup é movido todos os dias por uma tríade e precisa de muita paixão para a gente sobreviver nesse mercado do live marketing. Eu acho que todo mundo aqui sabe bastante disso. Dados, emoção e resultado, tudo junto e misturado. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Se vocês quiserem continuar essa conversa, eu estou super disponível. E um ótimo evento para todo mundo. Muito obrigada pelo tempo de vocês.